Continuação da história, filhas. E aí, quando foi umas 11 horas da noite, que foi realmente o horário que eu desci pra esparecer, porque, né, eu não queria atrapalhar a minha irmã e eu tava ajudando demais a minha irmã, gente. É que eu tô resumindo muita coisa pra vocês, mas eu tava lavando roupa, estendendo, eu peguei pra lavar todas as roupas que tinha do nenénha, que tava no início da gravidez. E aí, ela queria fazer chá revelação. Tanto que quando ela fez o ultrassom, ela falou, não quero descobrir o sexo do bebê e tal. Então ela queria fazer chá revelação, mas ela já tinha ganhado muita coisa da família do marido dela, ela tinha ganhado muita coisa. E aí, enfim. Ok. Eu desci pra esparecer, né? Porque eu também tava cansada, por mais que eu tava na minha irmã como se fosse uma férias, eu também tava trabalhando demais, ajudando ela, fazendo tudo que eu falei pra vocês. E eu também tava muito preocupada e a única pessoa que eu tinha desabafado, não, eu joguei na cara mesmo, foi a Dona Rose. E a minha irmã chegou a ouvir e falou assim, foi quando a gente conversou sobre a casa da minha mãe, ela chegou a ouvir e falou, a gente precisa vender a casa da mãe, né? Aí eu falei, sim, porque as minhas condições não estavam nada boas. Eu tava com dívida, o meu nome tava sujo, pra vocês terem ideia. Várias vezes, como eu trabalhava pegando mercadoria e vendendo, várias vezes eu vendia fiado, as pessoas deixavam pra me pagar depois, e aí quando eu ia pagar as minhas contas, eu tinha que pagar juros, entendeu? Algumas coisas, quando eu morava na casa do meu pai, tava no meu nome. Algumas contas, né? Contas assim, que ele que pagava. E aí, quando eu fiquei sem condições, essas contas sujou o meu nome. Então, assim, eu não tava nada bem financeiramente. Eu tava trabalhando muito, tava fazendo muito, mas ao mesmo tempo eu não tava sabendo administrar. Eu sempre tive muita cabeça com isso, mas eu não tava sabendo administrar de verdade. As minhas contas não eram tão altas, mas eu não sabia separar, sabe, a loja com a minha casa. Então as coisas estavam bem difíceis pra mim, financeiramente falando, assim. E eu trabalhava muito, gente. Eu tava na época, assim, que eu tava trabalhando muito, 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 muito. E aí, o fato de eu ter ido pra minha irmã, mas assim, jamais, jamais deixaria minha irmã na mão por conta disso, porque ela só tinha eu naquele momento. E o fato de eu ter ido pra casa dela me atrapalhou no meu trabalho, porque as minhas clientes estavam todas atrasadas, entendeu? Eu tinha que ir buscar na casa de algumas, porque muitas são casadas, e aí o marido dá o valor, e aí eu vendo fiado pra pessoa, a pessoa é amante, sério mesmo. E que nem, por exemplo, a Rubi, entendeu? Então, assim, as minhas clientes são maravilhosas, elas não são nem doidas de atrasar, porque elas me conhecem, mas a maioria eu tenho que ir na casa buscar, tá entendendo? E aí, aconteceu tudo que aconteceu. Então eu não tava nada bem financeiramente. Então a minha cabeça tava assim, ó. E o fato de eu ter bloqueado o João em tudo e tá tentando esquecer ele e não saía, nada saía da minha cabeça a nossa última conversa, o choro dele, que a gente não se falou mais depois disso, enfim. Desci. Aí quando eu desci, era umas 11 horas da noite, Carla me manda mensagem. Oi, tá aí? Aí eu falei, sim. Aí ela, tá podendo atender? Eu tava lá embaixo, sentada no condomínio, num banquinho. Ela falou, tá podendo atender? Aí eu falei, sim. Ela me ligou. Aí ela assim, Vitória, tá onde? Aí eu falei, na minha irmã. Aí ela, tu ficou sabendo do João? Aí eu falei, não, nem quero saber. Aí ela, não, é sério, mano? Ele vai ter um cólico. Aí eu, hã? Aí ela, minha filha, ele tá bebendo já faz 3 dias seguidos. Aí eu falei, problema dele. Tô nem aí. Aí ela, não, você não tem ideia. Ele arrumou treta com o Luca. Aí eu, que treta? Aí ela, sei lá, eu sei que os dois saíram na porrada, entendeu? Ele bêbado. O Luca deve ter feito alguma coisa que ele não gostou. Saiu na porrada. Aí, Rafa tá lá com o marido dela. A Rafa tava lá tomando uma cervejinha que nós daqui a pouco vai se encontrar.
falou que eles saíram na porrada, entendeu? E que o João tá numa decadência, Vitória. O chinelo dele torou no meio da discussão. Ele tá lá descalço, todo sujo, de bermuda, camiseta, entendeu? Eu acho que ele não corta aquele cabelo, tá parecendo um mindinho. Eu falei pra Carla, para, Carla, de brincadeira. Ela falou, eu tô falando sério, eu vou te mandar foto. A Rafa me mandou foto. Aí a Carla me mandou. Gente, o João, com uma camiseta branca, imunda. Uma camiseta com uns desenhos assim, ó, imunda. Uma bermuda, entendeu? Essas bermudas tactel. Toda imunda, sem chinelo, parecendo um mendigo. A cara dele tava de bêbado. Ele tava assim na foto, apontando não sei pra onde, a Rafa que tirou. Eu falei assim, meu Deus. Aí a Carla, E aí, adivinha quem me liga? Aí eu, quem? Aí ela, o Léo! Aí eu, o que o Léo quer? Aí ela, o Léo me ligou, falando que mandou mensagem pra você e você bloqueou ele. Eu falei, pra que ele mandou mensagem pra mim? Aí ela, pois é. Eu falei pra ele, e pra que você foi mandar mensagem pra ela? A Vitória é mãe dele? Manda mensagem pra mãe dele, que é a mãe dele que cuida. Aí o Léo falou, mano, ele tá assim faz dias, entendeu? Ele tá muito mal. Ele e a Vitória tinha que ter uma conversa, pô. O João tá em... Aí eu assim, tá nada, gente. Ele tá enchendo a cara dele, deixa ele. Aí a Carla, foi o que eu falei, entendeu? Aí ele me ligou, caçando assunto, né? Aí eu falei, Léo, ela fez bem bloquear, porque o Léo falou, ela bloqueou eu, bloqueou o bagulho da adega, porque eu peguei aqui o número da adega. Eu falei, tá vendo? Ainda bem que eu bloqueei. Aí ela falou, eu falei pra ele, eu falei, fez bem bloquear, porque se ela não tivesse bloqueado, o que ia acontecer? Vocês iam tudo vir atrás dela, encher a cabeça dela. Por isso que eu tô te ligando, Vitória, porque se alguém for te falar alguma merda, você fala, deixa morrer. Problema dele. Oxe, você não é a mãe dele? Aí eu falei assim, gente, eu não tenho nem o que falar. Aí ela me contou, ela disse, não, ele foi jogar bola bêbado. Aí eu falei, o quê? Aí ela, ele foi jogar bola bêbado. Ele tretou com o marido da Tiffany. Você tem noção? Ele foi pra cima do marido da Tiffany. Eu falei, meu Deus. Aí ele só não foi levado pras ideias porque o marido da Tiffany gosta dele, tá? Porque ele xingou o cara de arrado, de vulcão, tudo por causa de futebol. Ele e tipo assim, o Rodrigo começou e saiu andando e deixou o João. Por isso que eu falei mesmo lá no grupo, o Rodrigo é um bunda mole, porque ele arrumou toda a confusão, sobrou pro João, que o João ficou lá, entendeu? Aí os caras apontou a cara do João. Eu falei, meu Deus, se a Dona Rose souber um negócio desse, a Dona Rose vai ter um infarto. Aí ela apontou na cara do João, o João não teve medo nenhum, minha filha. O João falou, eu vou buscar a minha. E saiu pra buscar. Só não aconteceu uma coisa pior, porque o Léo foi atrás, a gente foi tudo atrás do João, convencer ele, porque ele ia na casa dele buscar e voltar pra lá. E aí no meio do caminho a gente conseguiu lá, mas ele tava bêbado, caindo de bêbado. Aí quando ele me viu, ele ainda pegou e tipo, falou alguma coisa, Vitória. Tipo, falou o seu nome de alguma coisa, sabe? Ah, vem aqui, Carla, que eu quero falar com você sobre a Vitória. Alguma coisa assim. Aí eu falei, não. Depois a gente conversa. E aí eu nem dei bola pra ele. Aí ela falou, ele ainda comentou assim, ficou sabendo o que a sua prima fez comigo? Eu falei, mentira. Aí ela, falou, ficou sabendo o que a sua prima fez comigo? Aí eu passei assim, né, porque eu tinha ido atrás, né, pra conversar com ele, mas já tava um monte de gente perto dele, pergunta pra Luísa. Aí ele falou, e você, ficou sabendo o que sua prima fez comigo? Vem aqui que eu quero falar sobre a Vitória com você. Querendo falar sobre você, tipo, de você comigo naquele momento. Entendeu? Aí eu falei, gente, esse cara é muito louco. Aí ela falou, não, minha filha, tá todo mundo falando, liga pra Vitória. Liga pra Vitória vir aqui, que a Vitória vai resolver. Aí eu falei pro Léo, não é pra ir atrás da Vitória, deixa a Vitória em paz, que ela tá lá cuidando da irmã dela. Deixa ela em paz. Aí, sabe o que o Léo falou? Falou, é verdade que ela vai sair do morro? Eu falei, como assim? Aí ela, a Dona Rose que falou. Eu
Falei, pronto. Dona Rosa